Uma hipótese, Nunes não passa para o segundo turno. Como é que fica a situação do governador de São Paulo? Será uma grande derrota do governador Tarcísio de Freitas se o Nunes não tiver no segundo turno. Quantos do PL disseram que o Bolsonaro fez a seguinte leitura: se o Nunes for para o segundo turno, e no segundo turno ele, as pesquisas hoje, as simulações indicam que ele seria favorito para vencer a eleição, essa vitória seria muito creditada também ao governador Tarcísio de Freitas e não ao Bolsonaro, que ficou ali em cima do muro e a gente está vendo na reta final, abandonou o Ricardo Nunes. Isso levou o Bolsonaro a liberar algumas figuras da base raiz dele em São Paulo para apoiar o Ricardo Nunes. Então, se o Nunes não vai, é uma derrota do Tarcísio e o Bolsonaro fez uma leitura um pouco nessa linha. Se o Nunes ganha, eu não vou, o crédito não vem para mim. Então veja que o Tarcísio carrega aí o Nunes por bem e por mal. Aí se ganhar, lá na frente estamos juntos, porque se o Tarcísio quiser ser candidato a presidente, vai precisar do meu apoio, aí a conversa é outra. Também parece que o cálculo do Bolsonaro foi esse. Você vê o Nunes não está nem atacando o Boulos, atacou o Marçal indiretamente, falando o adversário, a alta rejeição. Como que a estratégia do Marçal, ela de fato leva a gente a ficar falando dele. Ontem havia uma análise na campanha do Ricardo Nunes, um pouco, acho assim, sabe, um pouco dourada demais, um pouco ingênua no sentido de que as pessoas vão ver que com esse ataque do Marçal ao Boulos, com esse crime, com esse absurdo, esse eleitor conservador não vai de Marçal, ele vai com o Ricardo Nunes. Bem, as urnas vão ser fechadas daqui a mais ou menos uma hora, como lembrou o mestre Tales aí, a gente vai ter essa resposta. Mas a campanha do Nunes estava apostando um pouco nisso e mobilização da máquina desses partidos todos. Tem o maior número de candidatos a vereador, o maior número de lideranças para poder turbinar a campanha na reta final. E na campanha do Boulos havia uma aposta semelhante no sentido da militância. A militância do PT, do PSOL. O Lula fez um evento importante com o Boulos ontem na Paulista. O Boulos foi o atacado, que isso também daria ali um gás para o Boulos. Então a gente vai daqui a pouco. O Diego, em 2020, o Ah, segundo turno, o resultado do segundo turno saiu por volta de são 18h59, quando o Bruno Covas ganhou do Boulos, né? E a gente teve, em 2020, uma abstenção recorde, porque era a pandemia, 29,29%. A abstenção em 2016 já havia sido alta, 21,84%. 2012, 18%. 2008, 16%. A abstenção também é um número importante, para ver se essa militância comparece, entendeu? Quem que vai mesmo votar. Me parece que o eleitor, quem conseguir motivar mais o seu eleitor a votar. Então o número da abstenção também vai ser importante para a gente, Diego. para a gente arrematar aqui, Thales, é isso. E o eleitor do Marçal e do Boulos parece ser o mais engajado, né? Pelo menos é o que mostram as pesquisas. Estava vendo ontem, não lembro se era a Quest ou a Datafolha, que trazia aquele que com certeza vai votar e tal. Aquele que talvez não vá muito, o Nunes tem bastante. Então, para ele, pode contar bastante também desse eleitorado. E aí, Thales? Pois é, a abstenção tende a ser um problema maior para o Nunes. Nesse caso aí, se está mais engajado o eleitor do Bolsonaro, do Boulos, e mais engajado o eleitor do Marçal, quem não está engajado é quem tem maior chance de faltar a, Isso. ao pleito. E seria, então, o eleitor do Nunes. E coloque em risco, se tiver uma alta abstenção, coloque em maior risco ainda o Ricardo Nunes. A situação para o Nunes realmente é muito, muito perigosa. O Boulos fez bem em estabelecer a polêmica dele com o Marçal. Por quê? Porque o Marçal é o candidato que, no segundo turno, como já disse o nosso amigo Toledo, meu amigo seu, do Nosso PEN, irmão, nosso nosso irmão, camarada. como já disse, segundo turno é uma eleição em que é uma disputa de rejeições. E o que ocorreu com o Marçal foi, ao longo da campanha, quanto mais ele foi se tornando conhecido, mais aumentou a rejeição a ele. Eu acho que esse episódio, esse último agora, muito embora tem um potencial para aumentar a rejeição ao Marçal. Aumentar a rejeição porque é um sujeito desses,
Quem tiver algum mínimo de consciência, de ética, vai pensar, esse sujeito não pode ser. Então, aumenta a rejeição. Mas eu conversei com um aliado muito importante do Bolsonaro, muito importante, e perguntei, e esse episódio aí, o que o senhor acha? Vai favorecer ou vai atrapalhar o Marçal? Ele disse, olha, o eleitorado do Marçal é imprevisível. A gente pensava que a cadeirada pudesse atrapalhar. Não atrapalhou tanto. Então, a gente não sabe o que pode ocorrer. E, de fato, é isso. O Marçal é imprevisível, o eleitorado dele é imprevisível. Você vê o que ocorreu aí com o Bolsonaro. O mínimo de ética que o Bolsonaro tivesse era para ele dizer assim: não, e diante disso eu prefiro nem me manifestar. Não, ele se manifesta, ele diz: eu vou de Marçal. Quer dizer, é imprevisível um eleitor desse tipo, né? É verdade.